Fala Corban, eu sou a Paloma Oliver, bem-vindo a mais um podcast. Hoje o negócio aqui tá pesado, hein, gente? Eu tô me sentindo aqui um cisco. Hoje nós temos a presença do ilustre convidado, Márcio Alaô, Banco Master, e o meu diretor CEO do grupo Vanguard, Léo, hoje de peso aqui apresentando comigo. Hoje eu só vou ouvir, hein, galera? Que aula que nós vamos ter aqui hoje. Bem-vindo, muito obrigada, Márcio, por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda corporativa desses dois caras aqui é bem corrida e hoje, exclusivamente, nós vamos ter uma aula aqui para você, correspondente bancário. Diretoria, nós temos hoje para apresentar aí. Hoje a gente tem nada mais, nada menos do que Márcio Alaô aqui conosco. Engraçado que antes de começar o podcast, igual a gente está começando aqui agora, a gente bateu papo pra caramba. Acho que a câmera já podia estar ligada, né? Porque já foi tanta história e tem coisa aqui que a gente vai ter que repetir, tá? Que acaba até nos emocionando, né? A gente ouvir um pedacinho da história desse cara que está sentado aqui na frente. Ainda bem que o chão aqui, a estrutura é bem forte, porque é pesado. Tem coisa boa por aí. Márcio, nos conta um pouquinho. Algumas pessoas já conhecem, mas eu acredito que você é uma grande inspiração para muitos. Na verdade, Engraxate, a vice-presidente de banco. Hoje, você é um dos maiores mentores do mundo do correspondente, né, bancário. Não só de vários exemplos desse mundo corporativo. E hoje eu quero perguntar para você quais são os principais pilares hoje para alcançar o sucesso. Você, como exemplo, aí pode dar algumas dicas aqui já para iniciar o podcast para a gente, Márcio. Tá ótimo, Paloma. Obrigado a você, um enorme carinho estar aqui conversando com você, com o Léo. Tenho um profundo admiração, carinho, respeito pelo trabalho que vocês executam, né? E é muito bom estar aqui. Nós já fizemos um podcast antes, agora vamos fazer um outro. Espero que seja... Entrevista exclusiva no Consig Summit. Eu peguei do Márcio, foi eu. Mas assim, é muito bom estar aqui, né? E estar com vocês e com essa rede de correspondente que eu tenho. Gratidão é a primeira palavra que me vem quando eu lembro de correspondente bancário. Eu sempre tive muita gratidão, porque remete a 23 anos atrás, quando a gente começou, 24 anos atrás, a gente começou o consignado e não tinha nada, e eu estava num banco, a gente era pequeno e não tinha como crescer, mas como nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para fazer agência bancária, nós temos que buscar uma alternativa. Aí nós buscamos uma alternativa, qual que é? Era uma resolução do Banco Central que permitia o correspondente bancário, mas não existia ainda, né, naquela época, correspondente para fazer esse trabalho brilhante que ele faz junto aos clientes, né, de atender o cliente onde ele está. Essa é a coisa mais linda do mundo, né? Quer dizer, o cliente, ele sempre teve receio de ir numa agência bancária, ele sempre teve preocupação de ir numa agência bancária, que é muito luxo, é muita coisa. Não, esse correspondente não, ele vai na casa do servidor, ele vai onde ele trabalha. Eu tenho casos que eu presenciei e vi no Amazonas, por exemplo, um correspondente tão criativo que ele alugou 10 barcos de índios para atravessar o rio com pastinhas dele, para atender os índios na aldeia para fazer empréstimo consignado. Olha que coisa linda, quer dizer, a criatividade dele de atender. E a gente tem que ter muito orgulho do correspondente bancário, eu sempre falo isso, porque o correspondente bancário, ele trouxe, né, para a classe C, D e E uma nova condição, né? Não só a questão de taxa. Eu lembro no Rio de Janeiro, por exemplo, em 99, se pagava... 1999, pagava 15% de juros por quinzena, porque o agiota ele antecipava o salário do servidor por quinzena. E quando a gente entrou nesse mercado, que começou a cobrar uma taxa na época de R$ 2,80, quer dizer, para o servidor e dar condição para ele, dar um cartão de crédito para ele, dar condição dele pagar uma faculdade para o filho, isso é muito lindo, né? E não é um trabalho do banco, é um trabalho, obviamente, que o banco teve lá a sua responsabilidade, teve o seu papel, mas eu sempre enalteço o trabalho do correspondente. Ele sim, ele foi buscar cada cliente nesse país, são milhares e milhares de empregos que essa rede de correspondente gera hoje.
é muita gente empregada, é família que está por trás, várias empresas familiares. Então, tudo isso aí é muito importante. Quando você fala quais os principais pilares, eu até coloquei, a primeira é conhecer a sua empresa, né? E ninguém mais do que você conhece a sua empresa. É claro que é legal, você contrata um consultor, contrata analista, contrata tudo, mas você tem que estar na linha de frente da sua empresa, né? Você tem que estar acompanhando, porque se você também não acompanhar, delegar, ganhou dinheiro, entregou, não vai mais na empresa, isso é muito ruim, a conta vai vir, né? O consultor, ele é bom, ele é importante, mas para escrever aquilo que você sabe que tem que fazer, de forma organizada, né? Então, mas você tem que estar na linha de frente e conhecer a sua empresa, né? Eu coloquei, entre outras coisas, quer dizer, o sucesso de uma empresa, como que ele vem? Ele vem a partir do momento que você tem respeito por quem trabalha com você, né? Tem que ter respeito. Cada um tem seu valor, cada funcionário seu, ele tem um valor. Ele é bom naquilo que você contratou ele. Então, você não pode pensar, não, eu trabalho sozinho, eu sou isso. Não, você não é nada. Não, nenhum de nós é nada. Por que eu, graças a Deus, eu consegui crescer na minha vida? Porque eu sempre tive equipe. Eu sempre deleguei. Eu sempre tive pessoas que me cobravam. Eu não quero funcionário que esteja comigo e falando amém para tudo que eu falo com ele. Quero pessoa que me questione. Eu adoro pessoas que me questionem por quê? Me faz crescer. Então, é importante também que você tenha pessoas do seu lado que te façam crescer, né? Que te impulsionam para buscar, para estudar, para querer melhorar a empresa. E por último aqui eu coloquei, é importante tomar decisão. Muitas vezes, o empresário, ele fica em cima do muro. Ele não toma decisão. É a pior coisa que tem, não só para o funcionário que trabalha com subordinado seu, porque, imagina, você leva uma decisão que tem que ser tomada. Quem tem que tomar? O dono, né? E ele não toma decisão, quer dizer, fica aquela coisa, eu vou ver. Eu detesto o negócio de vou ver. Eu vou ver. Vou ver que não vai resolver. Então, o cara tem que, sim, tomar a decisão. Sim ou não é resposta, né? Toma a decisão, vai errar, corre, conserta, mas toma a decisão. Uma das coisas mais importantes, eu fui treinado para tomar decisão na minha vida. E as pessoas brincam comigo. O Márcio tem uma vantagem porque ele toma decisão, certo ou errado. Certamente errei pra caramba. Faz parte do jogo, né, Márcio? Mas eu acho que eu acertei muito, né? E quando eu errei, eu tive a humildade de reconhecer que eu errei e voltei atrás. Quantas vezes eu pedi desculpa a uma pessoa que trabalha comigo, né? Trabalha comigo. E ele me mostrou que eu estou errado. Pô, olha que legal isso. Você ter a humildade de reconhecer que você errou. E que legal que você venha rapidamente e conserta aquilo que você errou. Então, para mim, são coisas importantes para você ser bem sucedido. Peraí, eu preciso abrir uma aspa aqui. Abrindo. Eu acho que agora a gente já podia encerrar. Pessoal, o podcast está encerrado, tá? Muito obrigado pela presença de todos. O Márcio Alaô mostrou aqui em 3, 4 minutos como é ter sucesso na sua vida profissional. Brincadeira, tá? O podcast não tá acabando. Mas assim, eu vi quando ele falou... Quando você começou a falar, né, desse correspondente bancário que alugou os barquinhos de índio para ir atender. Eu já lembrei daquele clichêzinho, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. É isso aí. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha no ramo que a gente trabalha precisa pôr na cabeça de uma vez por todas. O nosso mercado hoje, ele está repleto de produtos para serem comercializados, né? A gente tem saque, portabilidade, cartão, FGTS, com tanto produto. Tudo. Um vai cair. Pô, se cai agora, pode ser que daqui a pouco volte, entendeu? Mas não é para se apegar nessas muletas do que vai cair, é muita coisa que a gente tem para fazer. E se eu não fizer, alguém vai fazer. É inevitável. Então, esse foi um dos exemplos que você citou. Uma outra coisa que eu achei muito legal que você falou é que lá em 99, às vezes o povo esquece, né? Lá em 99, um cara que era servidor, aposentado, pensionista, quando precisava pegar algum dinheiro,
15% de juros, quinzenal. Por quinzena. Eu não sabia disso, Márcio. Eu não sabia. Ó, estamos com a quinzena. história aqui na nossa frente, né? Cara, olha o disparate, a diferença de facilidade de 99 para 2023. E você falou que lá a gente começou com um juro de 2,80, né? 2,80. Então, hoje a gente tem juros muito menores, né? Praticados dentro do nosso mercado. Então, isso é legal. A população até entender, né? E a gente, como que fomenta, né, a prática de que é bom você pegar o empréstimo consignado, conseguir passar isso de forma muito clara para o nosso cliente, que a gente tem carinho pra caramba e que está lá na outra ponta, né? Eu não sou servidor federal e não sou aposentado e pensionista, mas eu gostaria de ter, quando eu fosse pegar algum crédito, ter a taxa que o mercado de consignado hoje oferece. Né? Exatamente. Isso é um grande diferencial. E é uma coisa que existe hoje no Brasil e não existe quase em país nenhum, entendeu? Do globo inteiro. Isso foi uma outra coisa legal que você falou. Falando um pouquinho sobre você ainda, cara, tem uma coisa que tem uma psicóloga americana que ela fala muito, isso já é uma coisa que está muito na moda nos Estados Unidos agora, ela tem um termo, que eu acho que é grit, que é um termo que ele fala assim, que é mais... O que é mais forte para você ter sucesso é a vontade. É assim, ó, eu quero fazer isso aqui, onde você esteja. Lá em 99, você teve a oportunidade de estar trabalhando com pessoas e de poder ter posto, né, ajudado a construir praticamente o empréstimo consignado, né? É um mercado que hoje, sendo bem sincero, eu nem sei quanto movimento, mas eu sei que são bilhões e bilhões todo mês. Todos os meses o mercado... Mês, 50 bilhões de reais de empréstimo. 50 Isso bilhões. movimenta a economia de um país. A economia do país. Então, e assim, aí é interessante, não cortando, desculpa, Léo. Não, pode cortar à vontade. Deixar bem claro que, para alguns, só prova mais, né, Márcio, que o consignado não é brincadeira. Existem algumas laranjas podres no mercado, que não vem ao caso, mas deixando bem claro que, além de movimentar todo o mercado financeiro, é o que não só dá o sonho do aposentado e do pensionista, de uma construção de um imóvel ou da conquista do primeiro empreendimento dele, do trabalho dele. Legal. E assim, e isso eu acho que cada dia que passa, a mídia mostra para algumas laranjas e nós temos que cada dia trazer mais, Márcio, mais, porque é a realidade. Eu ia até te fazer essa pergunta hoje, dentro disso, como que você enxerga? Porque, querendo ou não, o nosso mundo corporativo de crédito consignado, o mundo do correspondente, ele oscila muito, né? Diariamente nós dormimos com uma ideia e acordamos com outra. Dormimos com um coeficiente, acordamos com outro. Exatamente. E como que você enxerga esse mundo do crédito hoje com essa oscilação diária, Márcio? Desde 99, né? O Palombo, eu costumo brincar o seguinte, o mundo de consignado, ele nunca foi fácil para o correspondente. Ele sempre foi difícil. Sim. Mas no final, a gente estava sempre comemorando no final do ano a vitória. Então, você pega, o governo vai taxar, o governo vai reduzir prazo, o governo vai tirar a margem. Tá bom, mas nós nunca tivemos um momento tão bom no consignado como o atual. Por quê? Exato. Antes a gente era monoproduto, só se fazia empréstimo consignado, como você colocou. Aí depois criamos o cartão consignado. Depois criamos, aí tem o FGTS. Né? Tem o FGTS. Cartão benefício. Cartão benefício que veio agora de uma hora importante, né, para esse mercado. Ou seja, os 5% foi homologado, virou lei. Então, eu sou um cara sempre muito otimista. Sou um cara de muita fé. Então, quem tem fé é otimista, acredita. Agora, não fico parado, não. Eu trabalho pra caramba. Não dá pra ter só fé, né, Márcio? Não, você tem que fazer sua parte, né? É igual aquela brincadeira do cara que passava perto de Jesus todo dia, não ganha na Mega Sena, não ganha. Aí um dia Jesus falou com ele, então joga, senão você não vai ganhar. Não vai ganhar, não. É mais ou menos. Nós, do mercado de consignado, a gente tem que trabalhar muito. A gente tem muita oportunidade, tem como crescer muito. Eu não fico, hora nenhuma, lamentando e falando, vai ser ruim, que vai piorar. Não, não vai nada. No final, o consignado, gente, tem que colocar na cabeça o seguinte, é uma política de governo.
é necessário, porque hoje, se nós não mantivermos o consignado, mantivermos as condições que tem hoje, o que vai acontecer? Esse cara vai voltar para o agiota. Ele vai voltar a pagar 30% ao mês. E já existe, vamos combinar. Sim. Já existe no mercado. Também. Fora de folha não deixa de ser um agiota, no meu ponto de vista. Então, nós não particularmente. É verdade. E a gente não pode deixar acontecer mais isso, porque eu sei que é uma pessoa sofrer e falar que ele entregava o salário dele todo para um agiota. Já ouvi também. Mas é muito. Eu lembro quando a gente começou esse mercado, as pessoas que pegavam o cheque, na época do cheque, e liquidavam o que ele tinha de empréstimo e voltava, ou seja, a ter uma flexibilidade no orçamento dele. E conseguia pagar a faculdade do filho, conseguia pagar remédio, comprar remédio, conseguia reformar a casa. É assim que o mercado mudou. Então, hoje, o consignado, eu continuo falando o seguinte, não tem como acabar. O governo... Não tem mais chance de voltar, de acabar com o consignado. Nenhuma, eu também consignado, falo muito concorda, nisso. Léo? Concordo. Quer dizer, o mercado está aí para todos. O mercado pode ter algum ajuste ou outro, mas vai continuar. Não tem por que mudar esse mercado. Então, eu continuo entendendo que o mercado consignado é um mercado crescente. Imagina, a gente faz 5 bancos todos. São 50 bilhões de reais emprestados todo mês. Pô, esse cara precisa de dinheiro. Sim. Né? Se você, todo governo que já passou todos os partidos, não é um partido só, que a gente opera estados, municípios, cada eleição muda partido e tal. Todo mundo sabe que é importante, sabe que é necessário. Sim. Né? Então, você quer ver? Vamos para uma teoria do caos aqui. Imagina que hoje foi o fim do empréstimo consignado. E aí imagina a população que ela tem a necessidade, né, de pegar esse crédito, seja para pagar uma conta, seja quem nunca pegou um crédito, mas eu lembro, eu comecei no consignado vendendo ali na pontinha. E eu tinha uma senhorinha que eu falava com ela assim, oi, e aí, vamos, não. Um dia ela falou assim, vamos. Sabe por quê? Minha filha tenta engravidar, tem 3 anos, e hoje é aniversário de 1 ano da minha neta que nasceu. Ela falou, hoje eu vou pegar, hoje eu quero dar essa festa. Para isso, né? Para isso. Agora, é uma história legal, mas voltando ao que eu queria falar sobre o que você disse. Se o consignado para hoje, essas pessoas elas não vão parar de pegar. Elas vão fazer... A gente vai voltar lá para 99. A gente vai voltar lá para 99. Imagina um país como o Brasil retroagir essa quantidade de anos todos, entendeu? Imagina como a economia se movimentaria de forma negativa. Então, assim, concordo muito com o que você está falando. É uma coisa que eu sempre prego também. Consignado, é impossível acabar. Muito pelo contrário. Porque é bom produto. É um bom produto, é um produto excelente. Eu acho que tem muita gente boa dentro do mercado. Tem muita gente praticando as boas práticas. Bancos, né? Alguns corbãs, alguns grandes corbãs. Eu acredito que futuramente nós vamos estar, como sempre foi, mais organizado, com mais produtos ainda. Eu acredito sim que podem surgir novos produtos. Os produtos que nós temos, eles vão estar mais organizados, enfim. Não tem como. Hoje, para mim, eu vejo assim, não tem como vai se acabar o consignado. Muito pelo contrário. Eu acho que tem produtos que estavam no nosso leque, né, para serem oferecidos. Esses produtos, eles já saíram e depois esses produtos já voltaram, né, passando por um relift aí, sendo remodelado de forma a ficar mais organizado e estão fortes no mercado. Então, assim, para mim, é o inevitável, entendeu? O crédito inteligente, para mim, o crédito consignado poderia ser tranquilamente chamado de crédito inteligente, perto do que a gente já viu lá em 99, né? Ele não vai acabar nunca, muito pelo contrário. Léo, e é tão legal isso, porque o cliente, eu lembro como, a gente vai lembrando de história aqui, né? Teve uma época que um governador de estado, era meio radical, ele cortou o crédito, ele assumiu em janeiro, a primeira providência dele, ele suspendeu o empréstimo consignado. Cara, ele não aguentou 10 dias. Por quê? Os servidores foram todos para a porta do palácio. Eu já sabia a resposta. Lógico, porque, peraí, você quer me julgar para o agiota? Você quer que eu deixe de pagar 2,5%, 2,8%, pagar 20%, 30%? É isso mesmo? Quer dizer, em 10 dias ele mudou. Né? A gente falou aqui sobre correspondente bancário. Foi legal, seu ponto, você me levantou uma bola boa. Cara, eu sempre gostei de números. Se você pegar a sua produção do mês,
99% da sua produção ela é saudável, ela é ótima, de pessoas sérias, corretas, Sim. que são os correspondentes. Tem um caso ou outro, tem uma pequena minoria que suja isso. Aí vem o pessoal para bater. Não, correspondente bancário não tem jeito. E outros ramos também, né, Márcio? Todo ramo tem um cara bom e tem um cara que faz uma coisa errada. Se você for olhar o cheque especial, tem gente que faz falcatrua. Sim. Se você for lá olhar o cartão de crédito, tem cara que faz falcatrua. Infelizmente, tem pessoas do mal em todas as áreas. Em todos os lugares. Então, agora, o correspondente bancário, e ele vem se adaptando. Né? Eu lembro como se fosse hoje a Covid. Começou a Covid, vai fechar as lojas todas, vai nada. Rapidamente, tanto o correspondente como o cliente, que achava que era impossível ele fazer a operação digital, ele rapidamente aprendeu. Ô, Márcio, e como foi importante o crédito no meio da pandemia. Exatamente. Né? As pessoas, sim, muito comércio fechado, muita coisa fechada, medidas daqui, medidas dali. E eu lembro muito bem que, assim, até porque não tem muito tempo, mas o crédito aumentou muito, porque as pessoas tinham a necessidade de fazer. Isso me leva também, e sobre outra coisa que você falou, que quando alguém tem igual você falou sobre o governador que arrancou o crédito. Pô, sabe o que eu vejo? Eu vejo isso como uma medida muito... Não é de ser impopulista, mas assim, a pessoa que está lá em cima, ela não tem o direito sobre o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Eu trabalhei para ganhar aquele dinheiro. Não é uma outra pessoa que pode falar assim, não, você tem que gastar esse dinheiro assim. Não, você não pode fazer isso com esse dinheiro. Esse dinheiro, por direito, é meu. Vivendo num país democrático como é o Brasil, eu, como servidor, como aposentado, como pensionista, como trabalhador da iniciativa privada, eu tenho que ter o direito sobre o dinheiro que é meu, que eu trabalhei. Com certeza. Dentro dessa pandemia também veio até a facilidade do correspondente atuar com o que mais funciona hoje, que é a formalização digital, né? Sim. E acabar muito mais ainda com a minoria do mercado, fazendo falcatrua com o cliente referente ao contrato físico que era feito. Sim. E essa pandemia mostrou como a tecnologia e os bancos atuam hoje em cima, né? Sim. Desses fraudadores. Então, eu acho que tem males que vêm para o bem, não é verdade? Tem males que vêm para o bem. Eles vão tentar fazer uma coisa errada e nós aqui que estamos do outro lado, a gente sempre vai estar, através das boas práticas, melhorando o mercado. Isso é inevitável. Outro ponto importante. Quando decidiu-se, né, nós temos que dar um jeito, um basta nessa pequena minoria que traz produção ruim e tudo. E lá no banco eu tomei a decisão, falei, nós vamos parar com o FII. Isso mesmo, papel, né? Aí esse cara é maluco, como é que vai fazer isso? Então, o cliente não vai se adaptar. Gente, nós tomamos a decisão, logo os demais bancos vieram, e o correspondente se adaptou rápido. O cliente, o que me deixa mais feliz é que o cliente se adaptou muito rápido ao mundo digital. Mas ele não é velhinho, não. A média, pelo menos era isso, do aposentado brasileiro, ele é novo. Sim. É 62 anos. Exato. Sim. A média é nova. Uma pessoa lúcida. Totalmente. Dentro de tudo que está acontecendo no mercado. E realmente foi muito bom. O que é mais legal nesse mercado, assim, as pessoas se adaptam a tudo e muito rápido. Exato. E as coisas fluem. E mais uma vez, Paloma, precisamos, né? O mundo precisa de pessoas visionárias para terem essa... Vem cá, e aí? Vamos embora sair dessa papelada e vamos embora passar isso aqui? Aqui, ó, o grande Vamos acompanhar o mundo moderno? Tem que ter coragem. Porque ainda assim, infelizmente, tem gente que gosta ainda desse processo. São poucos bancos que atuam hoje, né? Sim. Também com uma espécie específica para atuação de físico, mas uma grande minoria, literalmente, né? Márcio, fala aqui para nós, qual é a sua maior referência de mercado? Sua inspiração. Caramba, difícil, hein? Difícil, né? O cara é uma grande referência, né? Mas ele com certeza teve um espelho na vida, não teve, Márcio? Alguns mentores, né? Alguns mentores, Eu sou muito grato a Deus, eu sempre falo, né? Eu tive vários anjos na minha vida, né? Desde quando eu comecei como engraxate lá, com 7 anos de idade, eu tive um anjo, um médico da cidade que me chamou para engraxar o sapato da casa dele, que lá ele tinha muito sapato, era o cara mais rico da cidade.
Eu tive um anjo que me deu uma dica. Por que você, ao invés de ficar na porta de um bar engraxando junto com mais 10 engraxados, você não faz um negócio diferente? Uma coisa diferente. E aí eu fui fazer o engraxate porta a porta. Bater de porta em porta, pedindo para se tinha sapato para engraxar. Isso é uma coisa lá atrás que eu fui trazendo. Meu grande mentor, a pessoa que eu mais me espelho, o meu grande líder, foi um segundo pai para mim, inclusive, né? Ele puxava muito a minha orelha, era muito bravo e tudo. É necessário. E que me ensinou, né? Eu só tenho gratidão. Que é o Dr. Flávio Pentanha Guimarães. O Dr. Flávio, para mim, o jeito dele de nos cobrar, eu sempre conto essa passagem, né? Quando eu virei diretor executivo do banco, né, que eu trabalhava, e aí o Dr. Flávio, ele gostava muito de falar com os seus executivos e com os seus gerentes, com todo mundo. Ele atendia todo mundo. Eu falava, por que o senhor atende todo mundo? Mas tem que atender, sabe por quê? Para a gente aprender. E ele falava muito isso, a gente tem que aprender. E independente do cargo que a pessoa tem, sempre vai ter uma ideia boa, sempre vai ter uma coisa boa. E ele ligava para todos os diretores, e ele ligava para mim, eu novo, 35 anos, animado pra caramba, feliz, fui promovido, e ele me ligava 10 da manhã, a hora que ele chegava no banco, e falava, e aí, tem novidade? Eu querendo mostrar, né, mostrar serviço, contava um monte de novidade para ele, assim, o mercado está crescendo, está assado, está não sei o quê, o convênio, contava um monte de coisa. Mas eu sabia, porque depois ele voltava do almoço 2 horas, ele ligava, e as novidades? Perguntava de novo a novidade. Eu tinha que arrumar novidades. Sim, né? E chegava 10 horas da noite, ele ligava de novo, perguntando, e as novidades? Então, por que... Aí um dia eu fui entender por que ele fazia aquilo ali. Porque ele queria que a gente estudasse, que a gente estivesse atento, que a gente, de fato, estivesse ligado nas oportunidades que o mercado te proporciona. Né? E se eu tivesse lá apagado, morto, eu até, obviamente, eu dei uma de malandro aqui, né? Eu pegava todas as novidades do dia, eu dividia, das 10, anotava. Você pegou o esquema dele ali, né? O esquema dele. Já sei que de tarde ele vai vir aqui. Imagina ele procurando aqui, o que aconteceu agora? Para não passar vergonha, eu fazia isso. Mas assim, tanto ensinamento e a coragem. Ele falava, Márcio, o banqueiro não pode ter medo. Márcio, o banqueiro tem que tomar decisão. Quando vinha a crise... Pô, nós temos crise constantemente, quando o mundo é mundo, né? E quantas crises nós do consignado passamos? Eu conto isso na minha palestra, são várias crises que nós passamos, né? E aí era a hora que ele como líder, ele mais crescia, ele mais se empoderava e passava isso para a gente. Né? Teve uma crise muito dura e a gente estava sem caixa, o mercado financeiro todo sem caixa, e estava eu e o filho dele, o dono também do banco, e ele viu a gente assim, jovem, mas para baixo, e falou, por que vocês estão calados aí? Por que vocês estão tristes? Ah, essa crise está complicada. Não, bati assim, vamos mexer o caldeirão, a gente tem que mexer o caldeirão, porque você tem que mexer, se você mexer, a coisa vai acontecer, você tem que mexer, tem que andar, tem que buscar, vai para São Paulo. Vai ver o que está acontecendo no mercado de São Paulo. É assim que ele falava com a gente. Legal. Então, ele falava, você não pode ficar parado. Cara, você não pode ficar ali, céu, vida, porra nenhuma. Ancorado na zona. Vamos à luta, tem muita coisa para fazer, vamos embora. E assim, ele ensinou muita coisa para a gente, né? Não só para nós que trabalhávamos no banco, mas para o mercado como um todo. Ele nunca se acomodava, não acomoda, você não pode ficar parado, você não pode acomodar, você tem que ter coragem, você tem que tomar decisão, então. Acho que eu fui um dos caras mais treinados para tomar decisão, porque ele falava muito da importância de tomar decisão, da importância... São poucos. De você, são poucos. São poucos. As pessoas têm medo de tomar decisão. Sim. As pessoas têm medo de errar. Mas se não errar, cara, não vai aprender. E tem gente que acha que tomar decisão é um dom. Não é, cara. Não. Não é, para mim, eu não acredito. Você, assim, Senna, você acha que o Senna foi um dos pilotos mais fantásticos de toda a história da Fórmula 1. O Senna nasceu com dom. Cara, eu não consigo acreditar que o Senna nasceu com dom. O Senna nasceu com uma vontade gigantesca, incomensurável de fazer aquilo que ele fazia do jeito que ele fazia. Exatamente. É o cara que estava chovendo, ele pegava o carro e ia lá para a pista. Quem é que fazia o que ele fazia? Zico, é um cara que acabava de treino, ele ficava treinando sozinho, luz apagada, botava a camisa no canto do travessão e ficava batendo lá até ele acertar. Tudo é vontade aliada a treinamento.
E é isso, e pronto, não é dom. É assim, eu até quero agradecer aqui. Doutor Flávio, muito obrigado, gratidão onde o senhor estiver, pelo grande profissional, pelo grande homem que o senhor ajudou a formar e que muito contribui até hoje para o nosso mercado. Nos deixou muito aqui obrigado. para ensinar diariamente. Seu espelho, ele faleceu há um mês atrás, tem pouco tempo, né? 94 anos, e assim, ele deixou um legado, ele deixou realmente um legado. Inevitavelmente. A própria história do consignado, não existia o consignado. Quando a crise de 98, né, que veio a crise de 98 e tudo, nós temos que parar o banco, nós não podemos operar mais veículo, que vai ter inadimplência alta, nós temos que buscar um negócio para a gente fazer e tal. É muito legal ver isso. E ele virava e falava assim, o que a gente opera hoje? Opera isso, vários produtos. Ele falou assim, aí um diretor comentou com ele, tem um negócio tal de consignado lá no Paraná, mas a carteira nossa é pequenininha, R$200 mil. E ele, mas o que é esse consignado? Me explica o que é esse produto. Aí quando o diretor explicou para ele que era um empréstimo feito no servidor público, com taxa mais baixa, e que aí tinha desconto na folha, então esse é o nosso negócio. Acabou. Nós temos que... Aí ele colocou, ele falava com a gente, vocês têm que estudar e focar nesse produto. Isso é o futuro. Isso é o futuro do mercado brasileiro, do mercado financeiro brasileiro. Vocês têm que focar nisso. E aí nós começamos a operar e abrir... Ele fala assim, nós temos que ser líder. A gente pensava, mas como líder? Nós somos um banco pequeno. E foi líder. Cara, e aí ele nos convenceu que a gente seria líder, dependia da gente. Essa história que você está contando. Quer dizer, depende de quem? De mim. Se cada um de nós focar, mais ninguém. Então, cara, nós acreditamos naquilo ali, nós vivemos aquilo ali, nos tornamos líder desse mercado, 15 anos, né? Até que liderança, né? Exatamente, quer dizer, até fazer um acordo que foi importantíssimo, né, que na época a gente fez, ou seja, mas ele teve a visão de ver que tinha um mercado que deveria ser... Sim. Então, isso é um cara visionário. Tem que fora que eu sempre falei, o doutor Flávio pensava 20 anos na frente de todos nós. Todos. Caramba. Todos. Diferenciado. Deve ter sido um grande prazer ter convivido com ele. Eu tenho a gratidão a Deus por ter me colocado do lado de uma pessoa tão fantástica como ele. Fora isso, fez a alegria do correspondente, né, Léo? Porque naquela época se pagava 35% de comissão. Eu peguei. Inclusive, foi uma referência para o banco de atuação. Não sei se o Márcio conhece, que era o Lázaro Machado, aqui de São Paulo. Foi um dos primeiros na época. Era a referência para o banco que eu atuava. E assim, eu peguei essa fase boa. Que fase boa. Esse negócio, então, você pena que você não pegou, mas que é verdade, a Paloma até a memória é boa. Porque eu lembro que veio a crise, o mercado todo pagava. BMG, BMC, todos os bancos pan-americanos, todo o Cruzeiro, pagava 35% de comissão. E era um pau quebrado, que tinha 51 bancos disputando o mercado, você imagina. A mesma fatia. Da noite para o dia veio a crise pesadíssima, 2008. Veio a crise. Aí nós falamos assim, a gente operava, nós fazíamos em torno de um bi e meio por mês. Como é que para essa máquina? Naquela época, hein? Naquela época, porque é uma máquina de vendas, Total. Né? Como é que para essa máquina de venda? Aí nós falamos assim, então vamos baixar a comissão para 8, porque aí eles vão produzir para outro banco. E para nós não dá. Não parou nada. Os caras continuaram operando para a gente, pagando 8%, continuaram operando para a gente. Naquela época eu era supervisora de vendas de call center e eu chegava a produzir, sem mentira, quem presenciou, viu? Eu produzia com 10 pessoas, 300, 400 dia. Era uma loucura. Era muito. E, enfim, épocas boas, né? Até hoje, né? Sim. Não, é bom, assim, o mercado, ele precisa se remodelar. Com certeza. A economia muda, né? As pessoas mudam e o mercado, ele precisa acompanhar. Quem ganha? Quem se atualiza. Quem tem um pouquinho de ter essa visão do que vai acontecer no futuro. É por aí que tem que ir. É isso. E vamos falar de alta performance, Márcio. Nesse mundo corporativo, como que é manter esse sucesso todo, esse equilíbrio? E que você dá de dica aqui, o que você pratica todos os dias
para ter essa auto-performance? Já deu aula aqui, né? Já Mas deu. qual o seu segredo de Toshines pra gente? Não, assim, eu sempre falo, né? A gente primeiro, tem que ter foco, né? A pessoa tem que ter foco, ter disciplina, ter vontade de fazer, ter persistência, saber trabalhar, né? Quando você tem as dificuldades que acontecem todo dia nesse mercado, você nunca desistir. Eu sempre tive muito foco, tenho muita determinação, tenho muita disciplina e eu tenho muita força de trabalho. Então, assim, com 4 coisas que eu te falei aqui, na minha opinião, graças a Deus deu certo para mim, não tem erro. E você acreditar, de fato, né, em você. Você consegue liderar as pessoas e colocar as pessoas no mesmo patamar seu, no mesmo foco, cada um com a sua importância, né? E trabalhar, nunca pensar, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A sua equipe tem que entender que ela faz parte do time, que ela está junto, está dentro, que ela tem uma importância muito grande. E outra coisa, é muito importante você remunerar bem as pessoas que trabalham com você. Eu sempre tive o prazer, tem mesmo, Verdade. tá? De dividir aquilo que eu ganho. Eu tenho uma passagem, e falo aqui de boa mesmo. Até o Cris que me lembrou isso aí. Eu faço muita coisa, eu acabo não lembrando muita coisa. Mas teve uma época, eu trabalhava no banco, e que aí eu recebi minha PL, foi muito grande, muito boa, foi no mesmo dia não. Recebi uma PL muito boa. E as pessoas, os gerentes que trabalhavam comigo, eles não receberam uma PL, na minha avaliação, adequada e que deveria ser justo. Eu fui, pedi, questionei, falei, não adiantou nada. Ok. O que eu fiz? No final do mês, o dia que o dinheiro entrou na minha conta, eu peguei, selecionei lá 53 gerentes que trabalhavam comigo, peguei do meu dinheiro aqui, uma parte para cada um, e fiz doação normal, fiz uma doação, recolhi impostos e tal. Para quê? Para reconhecer. Para a pessoa saber o seguinte, o que adianta o Márcio ganhar sozinho e botar no bolso dele e não ligar para as pessoas que estão com ele? Está errado. Eu tenho que ser um cara que reconheça as pessoas que trabalham. Eu tenho que ser um cara que reconheça quem... Mas chegou a vice-presidente de um banco, ele, graças a Deus, ele tem uma condição boa. Como? As pessoas que ele liderou, as pessoas que trabalharam com ele. Todo mundo fez parte do sucesso do Márcio. O sucesso do Márcio não é só dele. O sucesso do Márcio é da família dele, que apoiou. Você acha que é fácil? Eu estou casado há 40 anos. É verdade. Eu viajo de terça a sexta. Eu rodo o Brasil todo. Faço isso com alegria, com prazer, com vontade, né? Até hoje eu faço isso. Mas sem saudade da esposa do lar, né? Sinto saudade da minha mulher, sinto saudade da minha filha. A minha filha eu vi pouco crescer, né? E a gente é muito amigo, a gente tem uma ligação muito forte. Eu tenho uma estrutura familiar por trás que me ajuda muito, né? Isso é muito importante, você ter uma estrutura familiar que te apoie, que te ajude. E as pessoas que trabalham com você, os amigos que você faz. Agora, final de semana, graças a Deus, eu quero tomar minha cerveja, eu quero botar meu shortinho aqui, minha camiseta, descontraído, respirar. Tranquilo. Até para conseguir processar na semana começa tudo de novo. Aguenta. É necessário, né, descansar? Lógico. Faz necessário, né, Com Márcio? certeza. Tem Acho que ter esse time, né? De tudo isso que o Márcio falou, né? Tem uma coisinha que é a constância, né? Constância. Que vem da disciplina. Exatamente. Que vem da disciplina. Você tem que ter vontade, você tem que estar focado, você tem que ser disciplinado. E a constância é a que faz tudo isso que o Márcio falou ali acontecer. Não adianta você ter foco, você estar determinado um dia ou 2 dias na semana. Você tem que ter disciplina e com a disciplina ela vem a coisa de você ser constantemente focado, estar com vontade, motivado, pronto para atender qualquer colaborador, né? Pronto para atender o seu cliente. Às vezes pode ter um dia que você chega, nossos amigos que trabalham no Corban, que estão ligando, né? Todo dia. Às vezes você pode estar num dia ruim. Sim. Mas é legal a gente conseguir entender e filtrar para estar bem. Às vezes o cara que está lá do outro lado, quantas vezes a gente que é vendedor
faz o trabalho de psicólogo, terapeuta, né? Que você Verdade, atende alguém verdade. e o cara E tá vira lá, amigo, o cara, eu cliente briguei vira com a minha amigo. esposa, E o eu cliente, perdi alguém. o nosso cliente é isso, né? Adora, conta. O nosso cliente ele tem essa carência, né? E a gente tem que dar esse carinho para ele. Sim, Eu sim. tive um privilégio de tomar um primeiro puxão de orelha do meu pai quando eu tinha 10 anos, que eu trabalhava no armazém dele como... Ah, cara, o cara que atende, que É isso que eu ia pesa falar, as você coisas e trabalhou tal. no armazém. Então, cara, eu trabalhei lá e meu pai, primeiro puxão de orelha, me serviu pro resto da minha vida. Eu era garoto, eu era menino, novo tal, querendo jogar bola. Aí chega uma senhorinha no armazém para comprar, pô. Cliente, importante, né? Hoje eu entendo. Importantíssimo. Importante. Chega lá, eu puto querendo jogar bola, eu viro para ela, o que você quer? Pô, como é que você atende cliente? O que você quer? Não vai vender muito, Pô, né, meu Márcio? pai olhou pra mim assim e falei, tô ferrado, né? Aí meu Já pai, sei. ó, eu atendi e tal, servi as coisas pra ela, pesei o arroz, o feijão, tal, o açúcar. Ela foi embora, meu pai já me catou pela orelha, me levou Na atrás hora. do cofre e falou assim: você nunca mais na sua vida você vai falar com o cliente o que ele quer. Pai, mas o que eu vou falar? O que a senhora deseja, o que a senhora precisa. Posso te ajudar? Posso te ajudar. Tratar bem o cliente, meu filho. Sabe por quê? Ele tem opção. Ele tem vários concorrentes aqui. Se você A não mesma tratar, coisa, outro vai a tratar. nossa vida é assim, o correspondente é assim. Se o cliente vai no correspondente A, é mal atendido, ele vai no B, vai no C, até ele ser bem atendido. E em algum lugar ele vai parar. Ele vai ser bem tratado. Ele vai ser bem tratado e vai parar por ali. É isso aí. É por aí. Márcio, eu vou fazer uma pergunta pessoal, e é nítido, né? Não. Algumas pessoas não acreditam, né? Nesse mundo corporativo, cada um tem a sua ideologia. Mas eu vi que você é um homem muito devoto, católico, mineiro, por sinal, né? É de berço o catolicismo em Minas Gerais. E você tem um negócio com Nossa Senhora da Aparecida, né? Você acredita que dentro dessa evolução espiritual, a fé se faz necessário para um sucesso no mundo financeiro corporativo, para o seu negócio? O que você acha? Me fala aqui. Eu não só acho, como tenho certeza, porque o pessoal até brincava comigo, eu escrevi um livro que até hoje eu não tive coragem de publicar ainda, estou demorando demais. Tá pronto, ah, pelo amor de Deus, tá perdendo aí de lançar essa história dessa. Tá pronto, né? Assim, mas eu vou ainda fazer isso aqui. Tá pronto mesmo, de fato. E aí, conversando com a pessoa, a autora que me ajudou a escrever o livro e tal, ela falou assim, o título do livro vai ser O Banqueiro que Tem Coração. Ah, que coisa. Legal. Falei, não, legal. Você não pode falar isso não, que eu vou arrumar confusão, né? Mas sempre, né, a religião, para mim, ela é importante, né? Quando eu vejo, estudo, leio sobre religião, a minha fé com Nossa Senhora é uma coisa muito forte. Todos nós temos piores momentos na vida, todos nós temos as crises, temos as dificuldades. Todas as vezes que eu me apeguei a Nossa Senhora, pedi que me desse um caminho, me apoiasse, me ajudasse, eu nunca deixei de ser atendido. Nunca. Então, a Nossa Senhora, ela anda comigo constantemente. Ah, eu estou mentindo? Quero ver. Eu não falo que eu estou mentindo? Caramba! Nossa, ele anda com a santa, gente. Legal, sabe por quê? Ela que me dá força, me dá tentação, me dá alegria. Caramba, que sabe? legal. E a gente tem que ter Bacana. fé. Sim. A gente tem que ter fé. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente faz. Agradecer a Deus por aquilo que Ele dá pra gente. Deus é muito, eu sempre falo, Deus é muito generoso comigo. Ele é muito bom para mim. Então, por isso que quando você pensa no dinheiro, o dinheiro é muito bom. Claro que o dinheiro é bom, é legal. Traz conforto. Mas não pode ser só para você. Você também tem que reconhecer as outras pessoas e procurar fazer o bem. Então, eu procuro ajudar muita gente. Eu nunca citei, nunca foi meu perfil de ajudar e contar. Não faço. Não faço propaganda daquilo, do bem. Para mim é obrigação. Eu tenho obrigação de fazer o bem. Eu tenho uma formação familiar. Meu pai tem 94 anos, minha mãe tem 92 anos. E até hoje eu tenho que pedir bênção para meu pai, pedir bênção para minha mãe. Se um dia eu esquecer, meu pai vai puxar minha orelha. Então, assim, ninguém lá em casa, são 6 irmãos, todo mundo pede bênção pai, bênção mãe. Eu vou à missa todo domingo, eu rezo todo domingo, eu vou à igreja para agradecer
respeito todas as religiões têm seu valor, toda religião tem um só Deus. Então, Sim. assim, Eu acredito assim também. então a gente tem que ter respeito por outras religiões, pelas pessoas como elas pensam. Eu nunca discuti religião, né? Sim. Porque eu sei que essa pessoa tem Deus no coração, pronto, que é o mais importante. Então, Não é necessário. Né? não, e Nossa Senhora, para mim, assim, ela já... A minha mãe fala, né? Eu, com 7 anos, tive uma doença séria e ela me entregou a Nossa Senhora. E eu tô aqui, né? É isso. Legal, é legal. Tem religião, Léo? Hã? Eu acredito que... rapaz, eu tenho uma coisa assim. Eu fui criado dentro da Igreja Batista. Eu cantava no coral, eu cantava no quarteto, eu cantava solo. Hoje eu acredito... Eu não tenho religião, mas eu tenho uma proximidade muito grande com Deus. Eu acredito até que mais do que quando eu É o tinha que importa. religião. É o que importa. É o que importa. Eu acredito que Deus é o pai do rapport. O grande Deus, como o Márcio falou, que ele está em todos os lugares, ele precisa chegar em todas as pessoas. E para ele chegar em todas as pessoas, eu sou diferente do Márcio, que é diferente da Paloma. Então, assim, e cada um pode ter tido uma história de vida, um costume, um jeito de ser criado, e vai fazer sentido acreditar em Deus de formas diferentes. E eu tenho certeza absoluta, para mim, né, no meu mundo, que Deus ele está em todas as religiões, assim como o Márcio falou. Eu acho que o importante é você se achar, se encontrar. Assim como o Márcio tem essa grande relação de carinho que emociona. Pô, você vê ele andando com a Santinha dentro do bolso ali, ó, tá comigo aqui. Isso é uma parceria forte. Isso é legal pra caramba. Eu também tenho, assim, como eu falo, não tenho uma religião hoje, mas eu gosto de falar que eu sou espiritualizado. Que Deus está comigo em todos os lugares. Deus do coração, pronto. Tenho. É o que Eu importa. vejo ele agindo na minha vida toda hora. Toda hora, o tempo todo. E quais dicas você deixa aqui pra gente, pra quem tá construindo a sua carreira, no mundo financeiro ou na sua empresa hoje? Quais são o que você deixa aqui pra gente? Mais uma liçãozinha. Assim, a gente já falou bastante sobre isso, né, durante aqui. Então, é estudo, quer dizer, a pessoa realmente, primeiro, né, ter gratidão, reconhecer, ter determinação, ter foco, né? E não achar assim, pô, o sucesso ele é o caminho que eu tenho que perseguir. Não, é consequência. Né? Então, não pode ser pensar, eu quero ficar milionário, quero ser rico, eu quero comprar carro. Não, cara. Foca na sua carreira, tenha foco, determinação, reconheça as pessoas, sabe? Abrace as pessoas, viva a sua família. Porque você não pode pensar também só em trabalho. Você tem que ter seu final de semana com a sua família, você tem que estar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Tem que estar, ou seja, a vida é um todo. A vida não é uma coisa só. Né? O trabalho não pode ser só o trabalho, a coisa mais importante da sua vida. Agora, quando você está trabalhando, dedica, sabe? Foca. Realmente acredita que você pode. Se entregue que você vai conseguir. É isso. Eu já falei muito aqui, até com o pessoal aqui da equipe, cara, que há algum tempo da minha vida eu trabalhava focado no dinheiro. Eu falava assim, eu quero ganhar tanto para poder comprar o carro tal. E nada acontecia na minha vida. É impressionante, cara. Eu acredito. É impressionante. Assim, eu sei porque eu vivi. Eu vivi isso desse jeitinho que eu tô falando aqui. Eu quero trabalhar para comprar um carro tal. Cara, enquanto eu trabalhei assim na minha vida, nada aconteceu. Quando eu comecei a mudar, aí eu vou usar aquela palavrinha que o pessoal usa muito hoje, o mindset, né? Quando eu comecei a ver assim, cara, não é isso que é o que eu tô pensando que o mais importante é o dinheiro. Não é. O importante é eu estar focado, como tudo que o Márcio já falou, eu ter disciplina, eu ter muita vontade, eu me qualificar, estudar o que eu quero fazer, né? E eu estar em sinergia com todo mundo que trabalha comigo, independente de onde ele esteja. Aí sim eu comecei a ver, né? Colher os resultados. Né? Aí eu comecei a conquistar. Não adianta. Se você focar em dinheiro, pelo menos o exemplo que eu tenho, que é meu, eu não consegui nada focando em dinheiro. Quando eu comecei a entender que eu precisava de ter amigos justos, leais, de pessoas competentes trabalhando do meu lado, todo mundo focado em sinergia com que onde a gente queria chegar,
Aí sim as coisas começaram a acontecer. Eu acho que é bem por aí, assim, mesmo. como o Márcio falou. E aproveitando esse gancho aqui, só uma pausinha para lembrar vocês, nossos patrocinadores, vamos falar um pouquinho aqui do melhor CRM do mercado, Sistema Vanguard. Para você, correspondente, que ainda está trabalhando naquele modelo de folhinha, não perca mais tempo. Sai dessa. Sai dessa. Contrata, segue aqui o QR Code, entre em contato com a nossa equipe comercial, 100% nosso sistema aqui, suporte humanizado, são pessoas atendendo você na ponta para te oferecer o melhor sistema do mercado. E acompanhando isso, nós vamos falar também da nossa promotora queridinha Maximize. Aproveita também melhores condições de mercado para você que já atua. Então, bora chamar gerência lá, top, suporte, principalmente, gente. Não é brincadeira, não. Chamou, é atendido. E bora, deixa eu já aproveitar e dar aqui presente do Márcio. Nossa lembrancinha aí sim, aqui, hein? ó. Fala, Corban. Obrigado. Márcio, segue nosso presentinho. Obrigado pelo carinho. Boa. Obrigado. Ó, o do Vanguard Tem o do Vanguard aqui, Ganha presente. Tem presente ainda aqui, ó, dos nossos louco, patrocinadores também, Um ó. bom vinho. Bom vinho. Vanguard, vinho. Vanguard também aí Esse chegou é um- pra você. Obrigado. Fala, Corban. Bonezinho aí, E- Fala Corban e Vanguard presenteando aí. Nossa, obrigado. Obrigado demais. Pelo carinho. Gosto A de gente que fazer. agradece, Márcio. Obrigado. Agradeço. É um prazer muito grande ter Obrigado. uma figura como você aqui dentro, uma figura que histórica dentro do mercado que a gente atua. A gente sabe, pô, que o seu tempo é corrido pra caramba, que Ah. sai daqui, vai pra ali, várias reuniões. E a gente fica muito agradecido de ter você aqui com a Obrigado. gente. As portas vão estar sempre abertas para os próximos bate-papos. Eu acredito que bate-papos como esse que nós estamos tendo aqui, a gente consegue incentivar e motivar muito quem está vendo, quem está lá na outra ponta, né? Dentro do nosso mercado. É legal a gente deixar essa mensagem que quem tem vontade, quem tem disciplina, quem tem foco, pode ir muito longe, pode viver de consignado muito bem durante a vida inteira. Com certeza. Né? Muito obrigado mais uma vez por ter você aqui com a gente, tá Obrigado bom? a vocês. Obrigada, Obrigado pelo Márcio. carinho. Foi excelente estar aqui com vocês. Eu que Valeu, agradeço. Tá bom. E não perca, em breve, para vocês, mais novidades do mundo corporativo financeiro do correspondente bancário. Acompanhe a nossa página do Fala Corban. E, Márcio, antes de finalizar, a galerinha te encontra, você tem o Instagram, que é o @MárcioAlaô. Bem lembrado, tentaram fazer esses dias uma nova página, Foi. né? Mas Desconsidere. Ela Desconsidera, né? Márcio Alaú com 2 L's, desconsidere. esquece, gente. Não é meu. Tem o oficial lá, hein? É. Pra seguir o Márcio nas redes sociais, que eu sei que você dá dicas lá excelentes Sim, todos sim. os dias. Procura passar o que a gente aprende, né? É isso. Sempre. Vale a pena, vale a pena. Obrigado aí pelo Muito carinho. obrigada, Léo, Nada, pela eu- aula de hoje. Márcio, sou muito totalmente obrigada. Paloma. Foi um prazer. Gratidão tê-los aqui conosco. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, Corban. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.